Estão preparados para ouvir a palavra do Senhor? Eu vou ministrar uma palavra hoje que vai trazer paz no coração de algumas pessoas, porque talvez você venha se culpando por muitas coisas que estão acontecendo. E hoje é um dia de você analisar os teus ciclos de amizade, relacionamento, você que ainda não é casado. Abre os seus ouvidos espirituais para ouvir aquilo que Deus vai falar com você. E faça um compromisso, não comigo, mas com Deus agora, de não permitir nada nem ninguém tirar a tua atenção. Foca aqui agora, porque Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Amém? E a maior segurança que eu tenho de te afirmar isso e de estar aqui em cima é que na palavra de Deus mesmo está escrito que de forma alguma essa palavra voltará vazia uma vez que ela é ministrada. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 19. Coloca NVI para mim, por favor. Eu vou ler só, apenas esse versículo aqui. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Fecha os teus olhos. Pai, esse momento é um momento muito sério, Senhor. É o momento da Tua palavra. Nós estamos aqui porque a nossa vida depende unicamente da Tua voz, da Tua palavra. Nós precisamos de uma direção essa noite. Nós saímos de casa e viemos aqui porque precisamos Te ouvir. Necessitamos da Tua palavra, Pai. O que o Senhor pode nos dar, ninguém pode. Nem marido, nem esposa, nem filhos, nem namorado, nem namorada. Então fala com a Tua igreja agora. Através da sua palavra, nós estamos aqui para te ouvir, Pai. E que haja mudança. Que essa pessoa não apenas ouça a sua palavra, mas aquele que quer mudança vai sair daqui e vai praticar aquilo que o Senhor vai falar essa noite, Pai. Traga o céu para esse lugar agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E convence aqueles que ainda não são batizados de assumir esse compromisso, Senhor, com o Senhor e não com o homem, não com uma igreja, não com uma religião, mas com o Senhor, para que o Senhor possa cumprir na vida dessas pessoas todos os planos que o Senhor já tem determinado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, igreja, nós somos muito bons para entrar em alguns lugares, em algumas situações, e ao mesmo tempo, nós somos péssimos para sair. Sabemos como começar uma amizade, um relacionamento, mas não sabemos como terminar muitas vezes. As pessoas chegam, elas sabem muito bem chegar numa empresa, num novo emprego, uma nova oportunidade que surge, mas a grande maioria não sabe sair da empresa, pelo menos da forma correta. Sabemos casar, e muito bem. E segundo a palavra de Deus, o casamento não deveria terminar nunca. Mas o casamento também a gente sabe que não é milagre, né? O casamento, ele só é bem sucedido quando os dois lados se esforçam para isso e cumprem os seus papéis. Quem está entendendo, diga amém. Mas já que é para terminar, algo aconteceu e chegou ao ponto de terminar, então deveríamos no mínimo ter hombridade. Fica mais claro para você? Vergonha na cara. E terminar da melhor forma, se é que tem uma melhor forma. Eu quero falar com vocês hoje sobre a importância de sabermos identificar quando o final de algo chega na nossa vida. Nós precisamos sair daqui com essa consciência hoje, quando o final de algo chega na nossa vida. Porque o final de algo, quando algo chega ao final na nossa vida, simplesmente
É Deus dizendo para nós que um ciclo se acabou e que agora vai começar então um novo ciclo na nossa vida. Diga glória a Deus. Afinal, a nossa vida é feita de vários e vários ciclos. Já passou tanta gente, por exemplo, aqui na nossa igreja, pelo nosso ministério aqui, e hoje já não estão mais aqui. Já estão em outros lugares, servindo, voando na presença de Deus. E está tudo bem, porque isso é a obra de Deus. Nós ganhamos almas para Jesus, não ganhamos para nós. Amém? E a pessoa vem aqui, e Deus preenche ela com a palavra, e ela ganha uma grande bagagem. Então de repente Deus leva essa pessoa para outro lugar, aonde necessita, e lá Ele vai usar essa pessoa. E está tudo certo. Estou sendo claro com vocês? Então não é porque você está aqui hoje, talvez está gostando da igreja, os irmãos que estão chegando agora, que você vai ficar aqui para o resto da sua vida. E Deus queira que sim, quer saber, eu oro para isso. Mas nós precisamos ser realistas. Não são todos que estão na minha vida hoje, na minha vida particular e ministerial hoje, que vai ficar comigo até o fim. Essa é a verdade. E assim é na sua vida também. Vou explicar uma coisa para você aqui. Eu quero que você entenda, antes de eu dar continuidade aqui, eu quero explicar algo para algumas pessoas aqui. Algo importante, principalmente para você que está chegando agora na nossa igreja. Eu tenho percebido durante os dias, durante os atendimentos, que muitas pessoas estão chegando novas na nossa igreja. E pessoas de outras religiões. Mas tem muitas pessoas também que estão chegando, que já são cristãos. Que vieram de outra igreja. E como pastor eu preciso que vocês entendam a importância de você entender em Deus qual é o lugar que Ele quer você, para que você crie raiz. Porque senão você nunca vai ver resultado na sua vida. Eu costumo dizer um exemplo assim, nós somos que nem uma árvore. Nós estamos plantados no lugar onde o Senhor nos coloca, e nós vamos recebendo então os nutrientes, né, a palavra, vamos recebendo, e conforme vamos recebendo, vamos florescendo. É um processo, para depois ver o resultado. O fruto vem depois. Vamos florescendo, florescendo, e a hora que vai dar o fruto, a pessoa parece um macaquinho, pulando de galho em galho. Aí ela, deixa eu ver ali. Deixa eu ir lá agora. Só que aí ela acha que ela vai para outro lugar, ou vem de outro lugar e fica aqui, achando que o processo continua da mesma forma, da onde estava. Não é assim. Uma vez que você tira a raiz do solo, o processo vai começar tudo de novo. E é por isso que você vê pessoas há anos dentro de uma igreja e não muda. Continua do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem parada, não tem raiz, não cria raiz. Quem está entendendo? Não vê o resultado e não perde um culto sequer. Só que hoje está aqui, amanhã está ali e está ali. Então não vai criando raiz e não vai vendo resultado. Então eu quero dizer algo para você aqui. Existem pessoas que no decorrer da caminhada vão tentar se afastar de você. Como eu estava dizendo, né? Não são todos que estão na minha vida hoje que vai terminar comigo. Então pega isso aqui. Existem pessoas que vão tentar se afastar de você no decorrer da sua vida, que vão tentar romper relações com você no decorrer da caminhada. Outros simplesmente vão se afastar e pronto. E da mesma forma chegará um tempo na sua vida que você mesmo vai orar para Deus tirar algumas pessoas de perto de você. E eu sei o que eu estou falando. E quando essas pessoas se afastarem de você, quiserem romper com você, por favor, ainda que seja de forma assim, contrariando os seus sentimentos e a sua vontade, deixa elas ir, irmão. Ainda que você precise lutar contra o seu sentimento, não é aquilo que você quer. Se a pessoa não quer, deixe ela ir. E eu sei que não é uma decisão fácil, porque eu já passei por isso várias vezes. Não é uma decisão fácil, nem tranquila, mas se alguém quer se afastar de você ou romper com você, o caminho bíblico para isso, e eu vou te mostrar hoje, em vários lugares, o caminho bíblico para isso é deixar ir e não insistir. E por favor, hein? Vê se não fica perdendo o teu tempo se questionando, se culpando, querendo entender o porquê que aconteceu. O porquê que tal pessoa se afastou? Por que, Senhor? Por que essa pessoa rompeu, foi embora? Para com isso.
Afastou porque tinha que afastar. Porque Deus, o Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, Ele viu que assim seria o melhor para você. Amém? Vocês estão aí? Achei que vocês tinham ido embora. Afinal, Deus sabe de tudo. Deus escuta comentários que você não escuta. Ó Deus falando aí. Deus participa de reuniões, de mesas que você não está presente. Deus ouve áudios que você não ouve. Então Ele vai permitindo algumas coisas acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele tem o melhor para você. Posso falar uma coisa para você aqui? Deus não te criou para você ficar implorando para que alguém fique com você. Vou repetir. Deus não criou eu e você para que a gente fique implorando para que alguém fique com a gente. Deus não te criou para você ficar implorando para que alguém te ame ou goste de você, ou te respeite como deveria. Deus não criou você para ficar implorando amor para ninguém, não. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer para você: começa a se valorizar um pouco mais. Eu não te criei para que você fique implorando atenção, carinho, respeito. Se alguém quiser se afastar de você, deixe ir. E por favor, não insista. Eu quero dizer para você, irmão, desliga esse telefone. Desliga o telefone. Danilo, o que você está querendo dizer com isso? Não atende a ligação. Não olha para o WhatsApp. Meu Deus. Não leia os e-mails. Não. Quer se afastar de você? Então deixa aí. Corta na raiz. E não importa, eu vou até mais fundo aqui, não importa se foi maravilhoso, ou quantos favores essa pessoa fez por você um dia. Não importa. Não importa se em algum momento da sua vida essa pessoa fez muito por você. Se ela decidiu não estar perto de você, deixa aí. Por quê, Danilo? Porque o seu destino não está amarrado ou preso a pessoas que te deixam, irmão. Aquilo que Deus tem para você não tem ligação nenhuma com quem não quer ficar perto de você. Quem está entendendo, diga amém. Se o seu propósito não for alimentado por Deus, e sim por quem vai ou quem fica, desculpa, mas você não vai chegar em lugar nenhum na vida. O seu propósito tem que ser alimentado por Deus, unicamente. Quem quiser ficar na sua vida, fique. Quem não quiser, que vá embora. Eu não sei você, eu tenho o seguinte pensamento, irmão. Eu sei a bênção que eu sou. E você deveria pensar assim também. Eu sei a bênção que eu sou. E quem não quiser ficar perto de mim, que está perdendo. Essa é a visão. Nossa, Danilo, mas você não é nem um pouco modesto. Eu não sou, irmão, eu sou verdadeiro, sou realista. Antes eu não era a flor que se cheirasse, não. Antes de conhecer Jesus, eu não cheirava bem. Não, cheirava bem. E muito. As minhas, como que eu vou falar isso? As minhas atitudes, aquilo que eu fazia, não tinha um bom cheiro diante das narinas de Deus. Mas agora que eu conheci Jesus e estou nos caminhos dele, a Bíblia diz que eu me tornei, sabe o quê? O bom perfume de Cristo. Antes você também não cheirava muito bem, mas agora você é o bom perfume de Cristo. As pessoas querem até ficar perto de você agora. Sabe, nós não precisamos implorar para que alguém nos considere, nos respeite como deveria, não, igreja. E muito menos que alguém se apegue em nós. Não foi para isso que Deus nos chamou. Nós não somos Deus. As pessoas têm que se apegar em Deus. Deixa eu ser mais claro com alguém aqui. Se alguém se afastar de você, não questione, não vai atrás, não pergunta nada, deixa embora, irmão. Para de sofrer, para de prolongar o sofrimento. Tem pessoas que vão se aproximar de você, mas não é porque te amam, e no decorrer da vida vai acontecer isso, e não é uma nem duas, é várias vezes. Enquanto você viver, tem pessoas que vão se aproximar de você, não é porque te amam e nem porque te considera de fato, mas porque querem algo que você pode proporcionar para elas. Muitos de vocês sabem o que eu estou falando. Vocês já passaram por isso. Pessoas que se aproximaram de você, e quando você foi ver, o amigo da história era só você. Amém? Jesus certa vez disse para os discípulos assim,
Eu não vou lembrar o versículo agora, mas ele disse assim, ó: quem comigo não ajunta, espalha. Sabe o que ele está falando aqui? Na tradução do Danilo Oliveira: se não for para somar, vaza. É assim ou não é? Se não for para somar na tua vida, você vai querer a pessoa perto de você para quê? Se não tem comigo, não ajunta, espalha. Se não for para somar, pode ir. Há um tempo atrás eu fiz um limpa nas minhas redes sociais, sabe? Eu fui ministrar fora. Os meninos até estavam comigo. A gente foi numa cidade fora aqui para ministrar a palavra. Eles fizeram o louvor. E na volta a gente parou para comer um lanche. E ali eu mexendo no celular e eu comecei a observar alguns comentários, sabe? De pessoas que a gente conhece, né? A gente sabe o que se passa. E eu vi umas falsidades muito grandes, sabe? Nos comentários, umas infantilidades, umas indiretinhas entre as pessoas assim nos stories. Aí eu pensei, não, mas por que eu vou ficar vendo essa falsidade, essa hipocrisia toda aqui? E eu pensei comigo, eu comecei a fazer um limpa, sabe? Eu comecei a pensar, não, uma pessoa desse tipo aqui não deve fazer parte da minha lista de amigos, não. Ainda que eu seja uma figura pública, mas no meu particular, não. Eu não quero gente falsa me seguindo, não. E muito menos caminhando do meu lado, nem na minha vida particular, e muito menos no ministério. Porque eu vou te falar uma coisa, irmão: isso aqui eu levo para todas as áreas da minha vida, até para dentro do ministério, ou melhor, principalmente para dentro do ministério, porque o ministério é a minha vida. A vida da pastora Claudiana, a nossa vida se resume a isso. Nós vivemos disso e para isso 24 horas, o irmão sabe. Nós sabemos o preço que nós pagamos para chegar até aqui, e não chegamos nada, na verdade, para chegar onde Deus nos colocou. Amém? Porque tudo que está acontecendo não seria possível se não fosse Deus que estivesse fazendo. E nós sabemos muito bem o preço que nós pagamos e continuamos pagando todos os dias. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém: o que Deus tem para você, irmão, são poucos que vão entender. O que Deus tem para você são poucos que vão entender e poucos que vão aceitar. Porque não são todos, não se engana não, viu? Não são todos que se alegram com as suas vitórias e suas conquistas, não. Com o seu crescimento. E você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, pode ter certeza de uma coisa: é porque Deus te escolheu. Ele te chamou para voar alto. Quem recebe essa palavra? Deus te chamou, irmão. Deus te chamou como cabeça e não cauda. Talvez você precise se afastar de algumas pessoas. Porque quem nasceu para ser galinha nunca vai ser águia. Olha Deus falando aí. Quem sabe eu não estou pregando para alguém aqui essa noite. Você está aí ciscando, hein? Ciscando para lá e para cá, com pessoas erradas, com companhias erradas. Pessoas que não somam nada na tua vida, que não agrega nada na sua vida. Pelo contrário, só atrasa a obra de Deus, só atrasa os planos de Deus, só te leva para a enrascada. Só impede você de entrar no centro da vontade de Deus. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, ó LX, desapega. Desapega disso. Sai fora disso. Estou dando um tempo para você refletir mesmo. Sai das redes sociais. Sai do Instagram, sai do Facebook. Será que você não vê que isso aí está te fazendo mal? Ficar lá toda hora olhando lá para ver como é que está a vida da pessoa. Para com isso, já quis ir, deixa aí. E outra coisa, você acredita que tudo aquelas mentiras que você vê lá, você acredita que aquilo é tudo verdade? E fica mal depois porque você fica se comparando com a vida dos outros que você vê lá no Instagram, nas postagens. Ou vai falar que você não sabe, que 99% das coisas que você vê ali é tudo fake. Pastor, mas não é não. Olha, eu queria um casamento perfeito, igual daquela irmã lá que posta todo dia, ela e o marido dela. Aquele casal, pastor, só pelas postagens deles você vê que maravilha que é o casamento. Ah tá, e você acredita? É que ninguém posta fotinha e videozinho de panela voando, filho. Casamento é casamento, em qualquer endereço, em qualquer lugar. Então para de sofrer, para de se comparar. Eu não sei se você sabe, mas eu vou ensinar uma coisa para você aqui. Quem se compara é porque não se aceita. Pronto, vim aqui para te frustrar hoje, mas eu pregar a verdade para você. Quem fica se comparando é porque não se aceita. O que Deus tem para você não tem para outro, irmão. O que Deus tem para você é unicamente para você.
Quer viver melhor, de forma mais leve? Desliga essa praga desse celular aí. Repreende esse Exu Android. Satanás. Para de ficar seguindo as pessoas para ver o que está acontecendo. Deus está tirando, olha o que Deus está falando. Eu estou tirando algo da sua vida, estou te livrando e você está correndo atrás. Ao invés de você deixar aí, você fica insistindo com aquilo que Deus está te livrando. Olha o que Deus está falando para alguém aqui. Você está achando que é perda, e Deus está falando para você, é livramento que eu estou te dando. Meu Deus. Ai, pastor, mas é difícil, sabe? Ouvir isso, porque depois de tanta luta, eu fiz tanta coisa, sabe? Eu tentei ajudar a pessoa, é muita ingratidão. Eu sei, eu também passei por isso, nós passamos por isso toda semana. E você acha que eu estou preocupado com isso? Escuta aqui, a ingratidão não é minha, é da pessoa. A ingratidão não é sua, é da pessoa. Nós precisamos ter a consciência de que tudo que eu faço para as pessoas não é por merecimento delas, ou porque eu sou bonzinho. Eu faço porque Deus manda fazer. Eu não faço por aquilo que a pessoa é, ou porque merece. Eu faço por aquilo que eu sou. Você não fala que você é diferente? Então age diferente. E porque eu faço, às vezes, mesmo sem a pessoa merecer, a minha sensação, sabe qual que é? De dever cumprido. Por quê? Porque eu fiz aquilo que Deus colocou na minha frente. Porque eu fiz aquilo que estava no meu alcance, eu cumpri o meu papel, eu cumpri o meu chamado. E o mais importante, sem esperar nada em troca. Não faça nada por ninguém, esperando o resultado, irmão. É muito fácil você fazer algo por alguém, sabendo que você vai ter um retorno, porque aquela pessoa ali pode favorecer. Eu quero ver você acreditar em quem ninguém acredita, como eu faço aí, ó. Pega as pessoas desacreditadas na rua, investe, põe a mão no bolso, gasta dinheiro. E vocês estão nesse projeto também, investindo em almas, e pessoas que não podem dar um retorno para nós. É isso aí que mexe com o coração de Deus. Pessoas que não têm condições de retribuir alguma coisa. Se eu ajudei, se eu lutei, se eu investi tempo, se eu pus dinheiro, não importa o que eu fiz pelo que eu sou, e não porque aquela pessoa merece, mas porque eu sou diferente. Olha o que Deus está falando para alguém aqui essa noite. O que você fez, meu Deus, o que você fez foi por causa da sua essência, porque você é diferente, amém? Então não importa o quanto você fez por alguém, não importa. Não importa quanto você lutou, não importa se a pessoa não valorizou o que você fez, não importa. Se você tentou ajudar alguém, não conseguiu, não se culpe por isso. Irmão, eu e a pastora sofremos muito por causa disso. A gente não conseguia, mas não é a gente que não conseguia, porque nós não somos Deus. É a pessoa que não se posicionava. E Deus te trouxe aqui para você ouvir isso hoje. Você não é Deus, tem coisa que não depende de você. Vai até onde é o seu limite. Tem gente que, pasme você, tem gente que não quer ser ajudada. Tem gente que não está arrependido, tem remorso. Se posiciona, fala que se posiciona, dá uma semana, um mês, no máximo um mês, está lá na lama de novo. Então tem gente que não quer ser ajudada. Ela só nos procura, na verdade, muitas vezes para tentar, de alguma forma, transferir a responsabilidade delas para nós. E se você não tomar cuidado com isso, presta atenção, se você não tomar cuidado com isso, daqui a pouco, você está se culpando e pensando que a pessoa caiu, que não deu certo, porque você não fez direito a sua parte. Eu estou falando com alguém aqui essa noite, Deus está falando diretamente com alguém aqui. Você está achando que foi você que deixou a desejar, e Deus está falando, não foi você. Não foi você. Então se posicione, se for preciso, olha no olho e diga com autoridade, aqui não, ô jacaré. Cria vergonha na cara e faça aquilo que só depende de você fazer. Tem que falar. Eu não sei se você sabe, irmão, mas quando a pessoa não quer, nem Deus, sendo Deus, o Todo-Poderoso, Ele não pode fazer. Ô Danilo, é heresia, não é. Vou na palavra. Se a pessoa não quer, nem Deus pode fazer. E não é porque Ele não tem poder para isso. Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Ele não volta atrás da sua palavra, está escrito. Ele não volta atrás da palavra dEle. E Ele nos deu algo chamado livre-arbítrio. Sabe o que é isso? Meu Deus. Direito de escolha.
poder de decisão. Então, se a pessoa não quer, Deus não volta atrás da palavra dele. E é por isso que eu falo sempre para vocês que Deus é um Deus reativo. Conforme você age, Ele reage. Amém? Conforme você toma uma posição, Ele dá 10 passos ao teu favor, na tua direção. Conforme você renuncia, a janela do céu se abre de bênção sobre a tua vida. E se tem algo que mexe com o coração de Deus, não é aquilo que você faz para Deus não, viu? Se tem algo que mexe com o coração de Deus, é aquilo que você está disposto a renunciar, só para agradar Ele. A renúncia é algo que mexe com o coração de Deus. Infelizmente, essa é a verdade. Tem pessoas que não quer nada com nada, irmão. Tem pessoas que não tem compromisso, não tem disposição, não tem perseverança. E muitas vezes não tem consideração. Por onde passa só deixa marca ruim. Só marca negativa, sujeira, mau exemplo. Por onde passa pronta, dá mau testemunho. A pessoa já não tem daqui a pouco nem um lugar para congregar mais, de tanta presepada que já arrumou nas igrejas por aí. E eu posso falar com autoridade, porque eu sei que aqui não tem ninguém assim. Estou falando com pessoas lá do Face agora, ó, lá do YouTube. Será mesmo que todos os lugares que essa pessoa passou, todo mundo estava errado e só ela estava certa? Já parou para pensar nisso? Tem gente que não está disposta à mudança. Sabe por quê? Porque mudança tem um preço. Tem que ter renúncia para mudar. E o preço da renúncia é um preço alto. Só quem renunciou a algo, matando a carne, lutando contra a vontade humana, sabe o que eu estou falando. A renúncia dói. E a verdade é que só renuncia quem tem compromisso verdadeiro com Deus. E quem não tem compromisso nunca vai estar disposto a pagar o preço que precisa. Entenda uma coisa essa noite. O plano de Deus, o plano que Deus tem para realizar na sua vida, o seu destino, seja ele profético, pessoal, profissional, ministerial, jamais terá ligação com alguém que quer se afastar de você. Ou com alguém que não está no mesmo foco, no mesmo objetivo que você. A Bíblia diz: poderá dois andar juntos se não tiver de acordo? Casa dividida não subsistirá. Quem está entendendo, diga amém. Quer saber quem são as pessoas que farão parte do plano de Deus na sua vida? E que vão desfrutar das bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida? Aquelas pessoas que jamais querem se afastar de você. E não importa o que aconteça, você pode discutir com ela, você pode brigar com ela, você pode acontecer o que for, elas jamais vão pensar em se afastar de você. Essas pessoas têm tudo a ver com o propósito de Deus na sua vida. O seu futuro nunca estará ligado com quem fala de ir embora, com quem fala de sair da sua vida. Por isso não insiste se alguém não quer ficar perto de você. E o pior de tudo, sabe o que é? É quando você tenta, redobra atenção, isso aqui é muito forte. Quando você tenta segurar alguém que está querendo se afastar de você, você simplesmente está atrasando, atrapalhando o projeto de Deus na sua vida. E eu falo isso para você por experiência própria. Por muitas vezes eu tentei, por amor, por bondade, amor às almas, eu tentei segurar pessoas erradas. E quer saber? Eu só atrasei o que Deus tinha para fazer. Entenda isso. As pessoas que decidem ou pensam em deixar você, na verdade, elas já não estão mais ligadas a você faz muito tempo. Permaneceu por um tempo talvez, sabe por quê? Porque sabia que você poderia favorecer elas. Vou falar uma coisa para você aqui. Tentar manter por perto, ou segurar esse tipo de pessoa interesseira por perto de você, é tentar ser pegajoso demais, você não acha? É se esforçar demais para agradar quem não merece. E eu vim aqui hoje para te frustrar mesmo. Mas ao mesmo tempo abrir os seus olhos para algo novo que Deus tem para você. Você crê que Deus tem um novo tempo para você, irmão? Uma nova história? E muitas vezes para Deus reconstruir, Ele tem que desconstruir. E é por isso que alguns de vocês estão sendo frustrados hoje. Ainda que você queira
Você jamais vai conseguir manter alguém perto de você se a pessoa quiser te deixar. Sabe por quê? Porque na verdade quando isso acontece, não é a pessoa que está te deixando, é Deus que está tirando. Você não vai conseguir. Você já tentou de tudo quanto é jeito. E agora você começa a entender que não é mais o que você pensa. Normalmente é Deus que está tirando. Aquilo que você acha que é perda, Deus está falando, é livramento. Nem todas as pessoas que vão passar pela minha, pela sua vida, ficará perto da gente para sempre. E não se engane quanto a isso. Se tem uma coisa que eu não sofro mais é com isso. Já sofremos muito, eu e pastora. Não mais. Não mais. Alguns ficarão com você somente por um tempo. Outros por uma fase, por um ciclo. E você precisa entender quando a história de alguém, olha Deus falando com alguém, você precisa entender quando a história de alguém termina na sua história. Ainda que doa. Não adianta você falar que foi falta de oportunidade. Sabe por quê? Porque senão você vai acabar ressuscitando ou trazendo de volta aquilo que já está morto. Tem muita gente por aí, aqui não tem não, mas muita gente por aí sofrendo, sabe por quê? Porque fica tentando trazer de volta o que Deus já levou, o que Deus já tirou de perto. E aí Deus fala com alguém que está aqui hoje, entenda as histórias que eu permito terminar na sua vida. Entenda as histórias que eu permito terminar na sua vida. Para de insistir, sabe? Para de ficar pensando que as pessoas apenas não querem ficar perto de você. Você não vive de pessoas, você não vive de homens, você não vive de mulheres. Olha Deus falando. Você vive pela fé e pelas promessas que Deus tem na sua vida. É por isso que você vive. E aquele que prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: para de mendigar afeto. Para de mendigar carinho. Para de mendigar amor, atenção de quem só te desprezou até hoje, de quem não te respeita como deveria. Tira da sua vida, tira do seu caminho. Se valorize. Eu vou repetir isso aqui. Se valorize. O Senhor está falando para alguém aqui. Respeita a tua história. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer para você: para de agir como coitadinho. Você não é coitadinho. Você não precisa disso. Se não quer estar com você, que não esteja. Eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de hoje, quem recebe, levanta a mão aí. A partir de hoje, Deus vai começar a permitir ficar do seu lado somente quem for para somar na sua vida. Tudo e todos que for pedra de tropeço, Deus vai fazer sair da sua vida. Tudo que for estorvo, problema para a sua vida, para o seu casamento, para o seu chamado, para o seu ministério, Deus vai tirar da sua vida. Deus vai tirar. Porque os planos dele é o que vai prevalecer. Os planos dele vai se cumprir na sua vida. Mas ninguém mais vai atrapalhar os planos de Deus. Começa a colocar para caminhar do seu lado pessoas que te amam. E te amam pelo que você é, hein? E não pelo que você pode proporcionar. Pessoas que te amam com todas as suas qualidades, mas também que te amam com todos os seus defeitos. Essas pessoas que têm que estar do seu lado. Já tem um tempo, talvez você não tenha percebido, mas já tem um tempo que Deus está selecionando pessoas para ficar do seu lado. Pessoas que te amam do jeito que você é. Sem interesse. Você vai perceber, daqui para frente você vai começar a perceber que Deus já estava trabalhando para isso. Pessoas que querem te ajudar de verdade. Pessoas que querem, Deus está trazendo para perto de você. Quem recebe isso? Trazendo para perto de você pessoas que querem ver você crescer. Pessoas que se alegram com as suas conquistas. Então quem não quiser que está com você, que não esteja. Quem não quiser te amar, que não te ame. Quem não quiser andar com você, que não ande. Quem não quiser dar atenção para aquilo que você fala, que não dê. Não quiser te respeitar, que não respeite também. Mas não favoreça mais, o Senhor está falando. Não favoreça mais essas pessoas. Não sinaliza. Não deixa caminhar junto com você mais.
Deus está falando sobre seleção aqui hoje. Não adianta você continuar com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, esperando que os resultados vai ser diferentes. Não será. Se necessário for, fale com autoridade e coloque a pessoa no lugar dela. E se a pessoa não gostar, quer saber, o problema é dela, irmão. Mas você não vai mudar mais a sua essência, amém? Você não vai mudar mais a sua essência por causa de ninguém. Você sabe o preço que você pagou para chegar onde você está hoje. Sim ou não? Então respeita a tua própria história. Sua relação com Deus não pode... Você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. A sua relação, o teu relacionamento com Deus não pode de forma alguma estar preso, ligado a pessoas. O seu relacionamento com Deus deve ser você e Deus. Você não deve depender de ninguém para se relacionar com Deus. Não condicione... Calma, Jesus não está voltando não. Não condicione a sua relação com Deus com quem está com você. Não faça isso. E vou falar mais aqui, deixa eu aprofundar aqui. Se você chegou nessa igreja aqui, na família Leão de Judá, porque alguém um dia te convidou, ou alguém te trouxe aqui, agradeça a Deus por essa pessoa. Agradeça a Deus e diga, obrigado por ter me apresentado nesse lugar, obrigado porque nesse lugar aqui eu tive um encontro com Deus, mas a minha relação com Deus hoje não depende mais de você. Eu tive um encontro com Deus e agora é eu e Ele. Te agradeço pelo convite, mas daqui para frente eu não dependo mais de você. Porque se amanhã ou depois acontecer qualquer coisa, essa pessoa cai, essa pessoa sai da igreja, ou para de falar com você, não sei, muita coisa pode acontecer, vira a cara para você, você precisa entender que o que você sente é uma coisa, mas o que você precisa fazer é outra. Amém? Aconteceu alguma coisa amanhã, a pessoa vira a cara para você, então agora essa pessoa que me trouxe para a igreja, eu vou sair da igreja. Não. O que você sente é uma coisa, o que você precisa fazer e buscar é outra. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Estou terminando. Por isso que a sua relação com Deus, ela não pode depender de pessoas. Sabe por quê? Porque pessoas mudam. Pessoas mudam, mas Deus não muda. Diga glória a Deus. Pessoas mudam, Deus não muda. É por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, Romanos 12 versículo 1, ele vai falar assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e o culto racional de vocês. O que Paulo está dizendo aqui? O que seria esse sacrifício vivo, esse culto racional? Sabe o que ele está falando aqui? Eu preciso entender que eu não posso ter uma relação com Deus de sentimento, de emoção, é razão. Ninguém vive de emoção, de arrepio, de aviãozinho. Não, é razão. Quem está entendendo? Não é ficar rodopiando na igreja, não. A unção do caicai, é isso, é aquilo, é palavra. Relacionamento com Deus é um culto racional. E quer saber? Obrigado pelas pessoas que me ajudaram no início, que me impulsionaram para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Obrigado por quem me ligou, por quem me visitou, por quem me deu carona para vir para a igreja. Mas a partir de hoje, se não me ligar, não me importo. A partir de hoje, se não for me buscar na minha casa para vir no culto, não me importo. Se quer sentar do meu lado ou não na igreja, não me importo. Se quer me dar a paz do Senhor ou não, ou virar a cara para mim, eu não me importo. O que me importa hoje é o quê? É com a minha relação com Deus, independente de alguém. A minha relação com Deus não pode depender de ninguém. Porque pessoas vêm e pessoas vão. Essa é a verdade, pessoas mudam. E está tudo bem, a vida é assim. Mas a minha relação com Deus não pode mudar por conta da mudança de pessoas. Pode mudar com você quem quiser, mas a tua relação com Deus não pode mudar. É por isso que quando você vem na igreja, você pode ver muita coisa acontecendo. Pessoas talvez se levantam contra você, mas você tem um alvo. Amém? E esse alvo é Cristo, a palavra. Você não vai morrer de saudade de ninguém. Olha Deus falando. Você não vai morrer de saudade de ninguém, não. Você morre sem Deus.
aí você morre. Você não vai morrer de solidão, não vai morrer de ciúme. Não, não. Você vai morrer sem Deus. Você não vai morrer porque agora ele se apaixonou por outra. Não, não. Pronto, eu vou falar assim. Você não vai morrer porque agora ela se apaixonou. Não, você não vai morrer. Você vai morrer sem Deus, irmão. Você vai morrer se qualquer movimento humano das pessoas afetar a sua relação com Deus. Aí você está enrolado. Aí você está morto. Levante suas mãos para receber uma palavra. Coloque ela no seu coração. Pela fé. A sua suficiência vem de Deus, vem do alto. Repete isso comigo. A minha suficiência está em Deus. Aplauda Jesus. Só Ele é o suficiente na sua vida. Quando alguém se afastar de você, deixa ela embora. Não insista não, não volte atrás. Em Lucas 15, você conhece, não precisa pôr o texto não, a passagem, uma das mais conhecidas, né? Que é a parábola do filho pródigo. O filho diz que quer ir embora de casa, sim ou não? Ele pede a herança lá e tal, e diz para o pai que quer ir embora de casa. E sabe o que o pai faz? O pai não faz nada. Eu estou pregando sobre o quê? Deixe ir e não insista. Então você percebe que o caminho da Bíblia para aqueles que não querem ficar por você é deixar ir e não insistir. O pai não fez absolutamente nada. O pai não marca um jantar, o pai não marcou uma conversa, senta aqui, vamos conversar. Eu acho que você está sendo precipitado. Não, o pai não fez isso. O pai simplesmente dá o que o filho pede. Meu Deus. Está aqui a parte da herança que você está pedindo. Não está nem na hora ainda, né? Mas já que você quer, eu vou te dar. Está aqui, ó. Você acha que você está fazendo a melhor escolha? Pode ir. E essa é uma parábola aqui muito pesada. Porque se você for por esse caminho aqui, desse raciocínio que Deus me deu aqui, ou eu pensei, não sei, mas aparentemente você vai ver que o pai não ama o filho. Parece que o pai não ama o filho, porque ele não insiste, não é? Ele não tenta segurar o menino ou insistir para ele ficar. Sabe por quê? Porque para nós amar é agarrar, é prender, é segurar. Mas a Bíblia mostra em vários lugares na palavra que um dos princípios do amor é o respeito, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha de cada um. O verdadeiro amor liberta e libera. Meu Deus. O pai respeitou a escolha do filho, a decisão do filho. Ele deu a herança, deixou ele embora e ele não insistiu. Olha que interessante. Pelo contrário, o pai disse: vai embora, vai viver a sua vida. E com o meu dinheiro ainda, sem vergonha. E o pai deixou o filho fazer as escolhas dele. Aqui Deus está falando com alguém, ó. O pai deixou ele pegar todos os valores que o pai deu para ele. Tem pessoas que recebeu muitos valores. Eu não estou falando de financeiro agora. Eu estou falando de moral, dignidade, respeito das pessoas, confiança, honestidade. Pegou todos os valores e saiu da casa do pai. Saiu da presença de Deus, da igreja. E você conhece a história, perdeu todos os valores lá fora. Quando ele acabou com tudo que ele tinha, se viu comendo a lavagem dos porcos, ou desejando comer a lavagem que os porcos comiam, porque ninguém dava nada para ele. Então ele reconhece a escolha errada que ele fez, e ele toma uma decisão de voltar para a casa do pai. E quer saber? O pai estava lá de braços abertos esperando ele. O pai foi atrás dele? Claro que não. Porque se é o filho que sai, quem tem que voltar é o filho. Sabe onde o pai estava? Na casa. O pai está na casa. Quem saiu foi o filho. Se o filho saiu, quem tem que voltar é o filho. E eu termino aqui dizendo para você: o sucesso, a sua felicidade não está baseada em quem fica ou não fica com você. Não está baseado em quem fica ou vai embora da sua vida. O sucesso, a sua felicidade não depende de ninguém, de homem nenhum, de pessoas nenhuma, a não ser de Deus. O seu sucesso, a sua felicidade depende unicamente, sabe do quê? Daquele que te criou, que te escolheu, que te chamou. E é por isso que a Bíblia fala que Ele sim tem o melhor para você. Olha para cá, estou terminando. A sua sustentação vem de Deus.
A sua alegria vem de Deus. Talvez você está esquecendo disso. E Deus trouxe você aqui hoje para lembrar. A sua alegria vem de Deus. A disposição, o talento que você tem na tua área profissional, em tudo que você faz. Você desenrola bem. Isso vem de Deus. Meu Deus. O seu sucesso profissional, financeiro, ministerial, familiar, vem de Deus. E Deus está falando para alguém aqui hoje, ó, é hora de vencer, é hora de viver uma nova história. Eu quero orar com você agora, a equipe do louvor pode ir subindo, por favor. Eu quero orar com você agora, mas antes eu quero dar a última direção para a gente orar nesse foco aqui. Preste bem atenção nisso aqui que eu vou te falar. Não faça alianças com quem Deus já disse para você não fazer. Não coloque para caminhar do seu lado quem você sabe que não está no mesmo foco, na mesma visão que a sua. Não faça, olha Deus falando com alguém, não faça sociedade quando Deus disse para você que o que Ele tem para você é com você. Deus já disse na palavra dEle que Ele te colocou como cabeça e não cauda. Enquanto você tentar fazer do seu jeito e o que você quer, você vai quebrar a cara, vai viver sem direção, sem resposta. Deus fará silêncio para você. Lembra da história de Abraão e Ló? Abraão recebeu uma grande promessa de Deus. Deus aparece para ele e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Uma grande promessa. Só que quando ele sai, ele leva Ló, que era o sobrinho dele. Sobrinho é parente, sim ou não? Sim ou não? É parente. E Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Só que agora ele leva Ló com ele. Deus não falou mais com ele. Deus faz uma promessa e fala: vai, e conforme você chegar no lugar que eu estou te falando agora, eu vou te revelando o próximo passo. Só que ele saiu e Deus não falou mais nada. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Deus deu a direção para ele e ele teimou. Até que um dia, por permissão de Deus, misericórdia de Deus, por amor de Deus, aconteceu um desentendimento entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começaram a discutir. E então Abraão entende que tempo se passou e Deus não falou mais com ele. E aí ele entende: poxa vida, eu trouxe o meu sobrinho. Aí ele vai chegar em Ló e vai dizer assim: olha, não dá mais para a gente conviver junto. Escolhe um lado para você ir. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Eu ainda te dou opção de escolha. Sabe por quê? Que a promessa estava sobre ele. E quem tem promessa de Deus prospera até no deserto. Não importa o lugar que esteja, tudo acontece. E agora Ló vai olhar para as campinas verdejantes, tudo, aquelas plantações, e falar: é ali que eu vou, para a esquerda. Aí ele que se dane, né? Aí ele vai. E quando ele sai, a Bíblia vai dizer, imediatamente, a palavra do Senhor veio novamente. Deus voltou a falar com ele. Veio novamente Abraão e disse: Abraão, olhe para o céu, olhe para o sul e para o norte, para o leste e para o oeste. Toda essa terra que os seus olhos estão vendo agora, eu darei à sua descendência. Você já está na terra que eu vou te dar. Ou seja, Deus não falou com ele até que Ló se apartou dele. É momento de viver, Deus está falando, é momento de viver as promessas de Deus, irmão. As promessas que Deus já te fez lá atrás. Quem tem promessa de Deus aí? E Deus está falando, é momento de você viver as minhas promessas. Veja essa noite, através dessa palavra, o que está atrapalhando você, Abraão. Veja o que está atrasando a obra de Deus na sua vida. Veja o que está impedindo você de alcançar a promessa que eu te fiz. Eu termino dizendo para alguém que está aqui hoje, irmão: quando as pessoas erradas saírem da sua vida, coisas certas vão começar a acontecer. E da mesma forma, quando as coisas ruins saírem da tua vida, coisas maravilhosas começaram a acontecer. Que coisas ruins, pastor? Tudo que você sabe que atrasa a obra de Deus na sua vida. Um vício, um pecado, uma fraqueza, um orgulho. Coisas ruins, tira as coisas ruins, as coisas boas vão começar a acontecer. Veja o que está atrapalhando você, veja hoje o que está impedindo você de alcançar essa promessa. E seja sincero com você mesmo agora.
no final dessa mensagem, qual é o ló que você precisa tirar da sua vida hoje, para que as promessas de Deus se cumpram. Qual é o ló? Será que é um orgulho? Será que é a falta de respeito e consideração com pessoas que só te ajudaram? Qual é o ló que você precisa tirar da sua vida, ou que precisa sair da sua vida, para as promessas de Deus se cumprir? Será talvez uma ingratidão, a ponto de você talvez criticar, falar mal de um lugar que trouxe talvez o maior milagre da sua vida? Será um vício das drogas, da bebida, da prostituição, do jogo? O que tem impedido você, hein, de alcançar as promessas que Ele te fez? Não segure ninguém que não queira ficar com você. Não segure ninguém que não queira ficar com você. Eu estou segurando essa garrafa na minha mão, sim ou não? Se eu abrir a minha mão agora, o que vai acontecer com essa garrafa? Vamos mudar a pergunta então. Se eu abrir a minha mão e essa garrafa não cair, isso tem um nome. Qual é o nome disso? Milagre. Se eu abrir a minha mão e essa garrafa não cair, é milagre. E Deus fala com alguém aqui hoje, sabe o que? Viva com as suas mãos abertas. E quem ficar, não segura ninguém não. Viva com as suas mãos abertas, liberadas. E quem ficar, você vai saber que vai ser milagre. Vai ser bênção de Deus na sua vida. Não segure ninguém. Não queira ninguém porque você está segurando, se esforçando. Irmão, eu amo Deus porque Deus é tão maravilhoso. Ele fez o Éden, o paraíso, o jardim perfeito. E Ele coloca ali dentro Adão e Eva. Tudo lindo, perfeito, maravilhoso. E lá no meio de tudo maravilhoso, sabe o que Ele fez? Ele colocou uma árvore que era a árvore do conhecimento, a árvore do bem e do mal. E disse, o dia que vocês dela comer, vocês morrerão. Aí talvez você pense como eu, e fala, mas se Deus ama tanto a gente, por que Ele colocou aquela maldita daquela árvore, bendita daquela árvore ruim, lá no meio de muitas outras milhares de árvores? Por que já não colocou somente aquelas que Ele poderia comer? Pense sobre isso. Sabe por que Deus fez isso? Colocou uma condição, se você tocar ali, você vai perder o paraíso. Porque manter uma pessoa na sua vida sem mostrar a porta de saída, sem mostrar uma condição de perda, ela não é apenas uma convidada sua, então essa pessoa é uma prisioneira. Quem está entendendo? E eu termino essa mensagem dizendo para você, todas as pessoas que convivem com você devem entender que a porta de saída na sua vida está ali, ó, paradinha. E a hora que elas quiserem sair, elas podem sair. Sabe por quê? Porque a sua suficiência vem de Deus e não delas. Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu amo. Mas se todos um dia me abandonar, meu irmão, eu vou chorar, vou sofrer muito. Mas eu não vou morrer. Mas sem Deus eu morro. Fica de pé. Eu quero dar uma oportunidade para algumas pessoas que entenderam essa palavra, no sentido de você identificar que tem um ló que você precisa hoje romper de vez na sua vida, para que a palavra, a promessa que Deus te liberou lá atrás, Abraão, ela venha se cumprir. Pode ser um vício, uma dependência. Quem é você? Vai sair no teu lugar e vem para frente. Você que entendeu que tem um ló que você precisa abrir mão dele hoje, precisa sair. E alguns ló, na verdade, é a gente que tem que tirar da nossa vida. Pode sair do teu lugar e vem receber essa oração. Não se preocupe com quem está do teu lado, não, irmão. Essa pessoa não pode mudar a tua vida. Deus está chamando você aqui hoje para viver as promessas dele. Ele tem um novo tempo, uma nova história para você. Oh Espírito Santo de Deus, nós te amamos, Jesus.
Mais da tua presença aqui, Senhor. Coloque a mão no coração agora, fecha os teus olhos e começa a falar com Deus. Isso, assim as pessoas já ficam mais à vontade para sair do teu lugar e vir também. Repito mais uma vez, não se preocupe com quem está do seu lado. Essa pessoa não pode mudar a sua vida. Deus pode mudar a sua realidade. É um ato de fé você vir para o altar de Deus. É mostrar para Ele não em palavras, mas em atitude que você quer uma mudança de vida, que você quer viver os planos que Ele tem para você. Afinal, as suas palavras nunca falarão mais alto do que as suas atitudes. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos, começa a falar com Ele. Diga para Ele: Pai, quantas vezes nós fazemos escolhas erradas na nossa vida, desobedecemos, Senhor, a Tua direção, e por isso sofremos grandes consequências das nossas escolhas erradas, das nossas decisões precipitadas, Senhor. Mas essa noite nós queremos declarar que nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, queremos sonhar os seus sonhos, Pai, queremos viver os seus planos. Chega de atrasar a bênção do Senhor na nossa vida, Pai, porque muitas vezes nós insistimos na nossa desobediência, insistimos em colocar para caminhar do nosso lado aqueles que um dia o Senhor já tinha dito, já tinha dado vários sinais para que a gente mantesse a distância. Mas hoje, depois dessa palavra, nós estamos decididos, Senhor. Nós decidimos renunciar agora tudo aquilo que nos atrapalha. Ei, o Espírito Santo traz na tua memória agora qual é o nó que precisa ser renunciado. Vai fazendo compromisso com Ele agora. Seja um vício do cigarro, da bebida, companhias, lugares. Faça agora um compromisso com Ele. Vai renunciando agora, em nome de Jesus. Nós te damos liberdade agora, Senhor. E eu te peço, arranca, ajuda essa pessoa. Arranca, Jesus. Arranca as pessoas falsas do nosso lado, interesseiras, invejosas da nossa vida. Tira do nosso ciclo de convivência, do ministério, da empresa. Arranca da nossa vida, Senhor, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência e muitas vezes a nossa autossuficiência. Vai arrancando, Jesus, tudo que nos impede de tomar posse da sua promessa. Ah, meu irmão, esse é o momento de você viver uma nova história. Eu te convido agora a sair do lugar que te limita, espiritualmente falando. Sair de algumas tendas que te prendem hoje. Sai da tenda da mágoa, da intriga, da incredulidade. Vai saindo agora, porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para você. Não atrase mais a obra de Deus. Declare para Deus agora que você deseja viver uma nova história.